para a doutora Lenise Garcia. A doutora Lenise Garcia, ela é presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, um movimento que já existe aí desde 2005, se eu não me engano, um movimento tradicional que realiza as marchas pela vida aqui e em outros estados. Inclusive, foi na semana passada aqui em Brasília, eu tive a oportunidade de participar e eu quero passar a palavra para a doutora Lenise. A senhora tem 20 minutos com a tolerância da casa, mas fique à vontade para falar o tempo que não precise usar também os 20 minutos. Fique à vontade, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, bom dia a todos. Queria cumprimentar o senador Girão por promover esse evento tão importante e, como ele mesmo diz, aberto a todos, né? Mas nem todos querem comparecer para efetivamente fazer o debate. E, na pessoa do senador, cumprimento todos os demais da mesa, todos os presentes. O senador lembrou bem do Movimento Brasil Sem Aborto, já iniciado ali por volta de 2005, que era quando estava em debate, justamente na Câmara dos Deputados, o já citado, né, já citado... Desculpa, eu não tenho apresentação, tá? Não preocupe, eu não tenho apresentação escrita. Exatamente, vou só falar. Então, perdão, perdi aqui a linha. Sim, que estava em votação na Câmara dos Deputados, o PL 1135, que dizia, no seu resumo, que liberava o aborto até a 12ª semana de gestação. Praticamente uma cópia desse PL é o que atualmente está no Supremo Tribunal Federal, a DPF 442, que também diz, no seu resumo, que pede a liberação do aborto até a 12ª semana de gestação. Tanto no PL 1135 como na DPF 442, lá no finalzinho, também tem a revogação de todos os artigos do Código Penal que criminalizam o aborto. Portanto, nós denunciamos, já naquela altura, que, na verdade, estava se querendo a liberação do aborto até o 9º mês de gravidez. Porque, se eu tiro do Código Penal a criminalização, evidentemente, eu não estou permitindo até a 12ª semana, eu estou permitindo nos 9 meses de gravidez. E toda vez que a gente fazia essa denúncia, vinham dizer, não, imagina, o que nós estamos pedindo aqui é até a 12ª semana de gestação, nós não estamos falando de aborto até 9 meses. E nós dizíamos, sim, estão falando de aborto até 9 meses, só não querem colocar isso na população, certo? A senadora Damares está ali concordando, porque ela também vivenciou isso, né? Na altura como assessora ali na Câmara dos Deputados, o senador Girão também vivenciou, fazendo parte do Movimento Pro Vida, como ele mesmo comentou, e todas as pessoas que defendiam, né? E defendem esse que está lá, por exemplo, agora, né? no Supremo Tribunal Federal, a DPF 442, né? E agora essa máscara caiu. Agora essa máscara caiu, tá certo? Porque claramente, né, fica colocado que sim, que querem e que querem tratar como direito o aborto até os 9 meses de gestação, né? Então, só que eles sabem que isso, diante da população, tem um apelo que, inclusive, está sendo escondido agora, porque não é... Ninguém fala, né? Quem está defendendo o aborto não fala que o que está em debate no momento é um aborto tardio, única e exclusivamente esse aborto tardio, né? Esse aborto após a 22ª semana de gestação, quando já existe viabilidade fetal, né? Eu penso que nós, Movimento Pro Vida, ficamos até numa situação difícil, porque para nós é muito claro que a vida desde a fecundação, nós defendemos todas as vidas, né? Então, colocar um limite, vamos dizer assim, na 22ª semana, mesmo que seja para defender que não se faça o aborto depois disso, é difícil para nós. É difícil não cair em contradição, né? Não dizer que
ao falar da 22ª semana, nós achamos que até esse momento pode. Não, não é essa a nossa posição. A nossa posição, enquanto movimento pró-vida, é a defesa da vida desde a fecundação. E a defesa, como nós falamos, das duas vidas, porque a vida da mãe, ela também está intimamente ligada à vida desse filho, né? E até, né, o senador Girão comentou que a questão de usar afeto, de usar o que usa. Há vários anos que, para sair desse debate, eu uso a palavra filho. É um filho, não tem como negar. É um filho que tem ali o DNA do seu pai, o DNA da sua mãe, que se misturaram de uma forma única, que nunca vai ser repetida, por mais que eles tenham outros filhos, né? Esse filho tem a sua característica específica e ele tem o seu direito à vida, e ele precisa ser respeitado, né? Agora, o que acontece de diferente por volta aí da 22ª semana de gestação? Porque a gente sempre também comentou que essa barreira de 12 semanas ela é completamente arbitrária, não tem nada que mude no desenvolvimento fetal, da 12ª para a 13ª semana, para eu dizer que até 12 pode, que com 13 não pode. Não, não tem, né? E, como eu falava, a gente pensa que não pode em momento nenhum. Mas, por volta da 22ª semana, a grande diferença é a viabilidade fetal, né, que é exatamente o que os médicos aqui já colocaram e vão falar, e podem falar melhor do que eu, né? Mas a gente tem como experiência, inclusive, né, de lidar com pessoas que já fizeram aborto, né, porque no movimento pró-vida nós temos muitas pessoas que já fizeram aborto e que justamente por causa disso se aproximam ao movimento e procuram ajudar outras mulheres a que não realizem o aborto, né? A gente sabe que é uma experiência extremamente traumática. E essa experiência certamente é mais traumática quando já se trata de um filho com viabilidade, né? Eu tenho perguntado para quem defende, né, esse aborto, que não é mais um aborto, aliás, né, porque aí também a gente tem o nosso Código Penal, ele não coloca um limite, né, de até quantas semanas ou até que idade, porque a própria palavra aborto, ela se refere a antes de que haja viabilidade fetal. Depois disso, é um parto prematuro, né? E exatamente porque, né, é um parto prematuro, é que, para quem quer efetivamente acabar com a vida desse filho, dessa criança, é necessário fazer algum procedimento intraútero que tire a vida, porque vai nascer vivo. E, nascendo vivo, evidentemente, é um infanticídio se matar, né? Ora, se é um infanticídio fora do útero, também é um infanticídio dentro do útero, né? O canal vaginal não tem esse poder de dar, de repente, direito para alguém que não era pessoa, que se torne pessoa, né? Então, evidentemente, eu já tenho o desenvolvimento aí que faz com que tenha a característica de um infanticídio. Mas, voltando, né, eu falei que eu tenho perguntado para algumas pessoas que defendem isso, qual a razão para se matar uma criança que pode nascer viva e ser dada em adoção, né? E nós temos hoje todas as possibilidades jurídicas, muita facilidade para entrega legal, anônima, né? Então, a vida dessa criança ela pode ser preservada, né, sem que haja, digamos assim, uma grande dificuldade para a gestante, né? E exatamente isso coloca como totalmente ilógico, né, o procedimento que se vem fazendo de assistolia fetal ou de outros procedimentos que podem ser colocados, inventados a partir daí, né? E justamente por isso, na minha opinião, faz sentido que na legislação se coloque a 22ª semana e não um procedimento específico, né? Porque vão inventar outros procedimentos, né? Então, talvez até piores, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar isso também desse ponto de vista. Com relação ao Conselho Federal de Medicina, eu penso que sim, faz todo sentido falar num procedimento, né, que é exatamente o que foi feito e que ele tem, sem dúvida nenhuma, toda a legitimidade ética para fazer isso, né? Então, também não vejo o menor sentido em que o Supremo Tribunal Federal coloque que o CFM não teria essa possibilidade, né? O Conselho Federal de Veterinária
foi aceito quando disse que não pode fazer numa eutanásia animal o procedimento, né, de assistolia fetal. De assistolia fetal, não, né? No caso, no animal, não procedimento de assistolia. Por que o Conselho Federal de Veterinária tem legitimidade para proibir o veterinário de fazer isso e o Conselho Federal de Medicina não tem para proibir o médico de fazer, né? Então, totalmente incoerente, tirado do nada, né, essa colocação do Supremo Tribunal Federal, né? Também acho importante a gente colocar que essa liminar dada no Supremo Tribunal Federal é o que justifica o fato de que o PL 1904 tenha urgência, né? Várias pessoas estão dizendo, olha, eu até acho que realmente o parlamento precisa discutir isso, mas é algo que necessita um amplo debate, que não faz sentido discutir com urgência, né? Mas a urgência vem exatamente de que no momento está permitido por uma liminar, né? Então, a liminar tratou como sendo urgente. A liminar só pode ser dada num momento de urgência. Então, se o Supremo Tribunal Federal considerou que é urgente, o parlamento também tem que considerar que é urgente. E faz todo sentido que a Câmara dos Deputados tenha aprovado a urgência. Eu espero que logo vote o mérito em coerência com essa consideração de urgência e que o Senado também receba com a devida urgência, né, esse PL e faça a devida votação, aceitando, né, o PL, tal como ele está, ou algum substitutivo que seja necessário para torná-lo, talvez, um pouco mais consensual. Eu acho que há aspectos que são inegociáveis e há aspectos que são negociáveis, por exemplo, questão de pena, eu acho que é uma coisa que é negociável, né? Que se a opinião pública está sentindo muito que não é uma equiparação, enfim, né? Não vou entrar naquilo que é o papel do parlamento, né? Eu só quero colocar aqui o movimento Pró-Vida, pelo menos o que eu represento, entende que é possível negociar alguns pontos, né? Outros não, né? Quer dizer, que haja realmente essa limitação, até porque, na nossa perspectiva, seria 0 semana, né? A partir da fecundação, a gente já defende que não se faça o aborto. Mas, de qualquer forma, né, eu acho que, como eu falava, diante das circunstâncias, há questões que a gente entende, né, que podem ser colocadas, né? O outro aspecto que eu queria ressaltar é justamente esse que diz respeito à gestante, né? E, particularmente, à gestante abusada, que é adolescente. E que a gente sabe que, a maior parte das vezes, né, esses abortos tardios acontecem justamente nessa situação, né? É realmente uma realidade terrível que a gente pode considerar, que tem que ser abordada na sua raiz, né? Porque, exatamente, esses abusadores é que precisam ser reconhecidos, denunciados e que não possam continuar cometendo esse tipo de crime, né? Que é um crime hediondo, né? Muitas vezes se detecta tardiamente a gravidez de uma adolescente porque ela vai engravidar antes da sua primeira menstruação. Então, ela sequer percebe que ela está grávida. Ela é abusada desde criança. E ela vai engravidar. E ela vai demorar para perceber que ela está grávida, exatamente por causa disso, porque é uma vivência que ela não teve, às vezes ela sequer sabe o que é, né? Agora, o que se defende? Que se faça um aborto extremamente traumático para essa criança, que não seja necessário identificar quem é o abusador, que às vezes é o próprio pai, o padrasto, um irmão, alguém que está próximo, vai se fazer o aborto e vai se devolver essa menina para a mesma casa para ela continuar sendo abusada? É isso que está se defendendo? Quem diz que defende as mulheres? É isso que está defendendo? Então, nós, na verdade, o que precisamos é necessariamente identificar quem é o abusador, punir essa pessoa, né? Que dizem, é uma pena maior, é uma pena menor. Não, mas quem defende um aborto está defendendo que não tenha pena nenhuma, porque não quer boletim de ocorrência. Então, temos que ter boletim de ocorrência. E temos que verificar quem está fazendo isso e temos que tirar essa menina desse ambiente em que ela é abusada.
Tem que se verificar, tem que ter, né? Agora, para se fazer isso, eu preciso também respeitar esse bebê que foi gerado e que não tem culpa nenhuma. E que tem muitas famílias querendo adotar. E a gente sabe que a maior demanda por adoção é justamente do recém-nascido. Tem uma fila enorme, tem uma facilidade jurídica. Então, por que não entregar essa criança para adoção? Né? Quando se trata de adolescente, muitas vezes já existe essa antecipação do parto, né? Não porque esteja em risco, isso é outra mentira que se fala, né? Se a gente olhar as estatísticas do SUS, é mais perigoso o parto depois dos 40 do que antes dos 15, certo? Se a gente olhar as estatísticas, a gente vai ter mais mortalidade materna, proporcionalmente falando, no parto depois dos 40 do que antes dos 15. Então, dizer que aquela menina está em risco de vida porque está gestante, não é verdade. A natureza é sábia. A natureza prepara no corpo da mulher tudo ao mesmo tempo. Os médicos vão poder dizer melhor do que eu, né? Mas prepara tudo ao mesmo tempo. A partir do momento em que ela se torna fértil, é porque ela está preparada para ser mãe, biologicamente falando. É claro que psicologicamente, muitas vezes, não, principalmente na sociedade atual, porque antigamente era muito comum, né, se casar aos 14, aos 15 anos. Né? Poucas gerações atrás, eu tenho uma bisavó que se casou com 14 anos. Né? E, muito bem, teve, né, uma família feliz, muitos filhos, etc. Era o que acontecia na sociedade de então. E ninguém questionava que era um risco, numa situação em que a medicina estava muito menos desenvolvida. Né? Então, a natureza é sábia, né? E essa sabedoria da natureza também se expressa exatamente no vínculo que existe entre mãe e filho. Né? Entre mãe e filho existe um vínculo físico e um vínculo psicológico muito profundo. Então, é evidente que vai ficar, né, na memória dessa pessoa o aborto realizado. Né? E, como eu falava, não é nem propriamente um aborto, né? Então, porque já passou dessa fase, quando é depois das 22 semanas. Então, vai se fazer a morte do feto e ela vai dar à luz esse filho morto com todas as dores do parto. Eu não consigo imaginar como isso vai sair da lembrança dessa pessoa, como isso vai ser uma sombra ao longo de toda a sua vida. Isso, de modo algum, vai ser para o benefício dessa pessoa. Né? Ao passo que ter o filho e dar para adoção, sim. E, muitas vezes, essa também é uma experiência do movimento Provida, das casas de acolhimento, que a mulher ela se decide a ter o filho para dar em adoção, depois de ter pensado em fazer um aborto. E aí, ao longo da gravidez, ela já estabelece uma relação afetiva com esse filho que a leva a desistir de dar em adoção, né? A querer ficar com o filho. Né? Então, havendo condições, a família tendo como receber essa criança, né? É claro que o ideal é exatamente isso, né? Que a criança fique com a sua mãe, né? Mesmo que seja uma mãe ainda muito novinha, né? Mas que ela vai ter, né, a capacidade, junto com a família, de levar isso adiante. E que deixe de haver uma pressão, porque a gente sabe que, muitas vezes, não é a mulher que decide pelo aborto. Fala-se muito da liberdade da mulher, mas, a maior parte das vezes, não é a mulher que decide pelo aborto. São outras pessoas no seu entorno que decidem por ela. Né? E, muitas vezes, ela vai levar exatamente esse trauma, né, de ter feito um aborto, ou, aí, nesse caso, até que é um infanticídio, que não é cometido por ela, mas que é cometido nela, né? E que isso vai ficar, sem dúvida alguma, como algo muito marcante na sua vida. Né? Então, eu penso que nós temos que mudar o enfoque. A nossa questão tem que ser muito mais a prevenção, um trabalho educativo, né? Porque ninguém fala da hipersexualização da nossa sociedade, né? Ninguém fala de que, muitas vezes, também, eu falava dessas adolescentes que são abusadas, e, infelizmente, isso é uma grande realidade, mas, muitas vezes, também, elas engravidam de um relacionamento consentido, né? Até de meninos que são mais ou menos da mesma idade delas, né? Que aí também nem entra no campo do abusador, né? Mas simplesmente porque, nessa sociedade hipersexualizada,
iniciaram uma vida sexual precoce. E ninguém ensinou para essas meninas como é importante a coerência de vida, o saber esperar, o que cada coisa tem o seu momento, de viver a sua infância, de viver a sua adolescência, né? Projetos nesse sentido é que eu penso que são políticas públicas adequadas, né? E não simplesmente querer colocar, né, como se fosse um direito à realização de um aborto que vem de toda uma circunstância social inadequada. Então, eu vou só acumulando erros, né? Acumulo erro para que aconteça a gravidez, acumulo erro para que se termine com ela, e essa pessoa vai levar para a sua vida todos os resquícios dessa situação, né? Então, já está concluindo aqui o meu tempo, eu quero agradecer a oportunidade e concluir e clamando a esse parlamento que efetivamente analise com urgência, né, e aprove o PL 1904 ou um substitutivo que considere adequado. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado à doutora Lenise Garcia, ela que também é doutora e professora em microbiologia pela Universidade de Brasília, a UNB. É uma cientista que acabou de falar para nós, e tem um detalhe, ela também é do Comitê de Bioética da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que nesse final de semana, no meio de toda essa polêmica, lançou uma corajosa nota à sociedade brasileira em defesa do projeto de lei 1904. E daqui a pouco eu vou ler a nota da CNBB. Eu quero, nesse momento, chamar o doutor Rafael Câmara, ele que é médico, relator da resolução número 2000.